Boa noite a vocês de casa que já estão acessando aí a nossa live, a casa de oração online. Eu quero iniciar essa reunião com o texto da Bíblia que está em Hebreus capítulo 13, versículo 15. A Bíblia diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O sacrifício que hoje Deus requer de mim e de você é um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração. Então, nesse instante, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, faça uma oração simples aí do teu lugar, convidando Jesus Cristo para entrar, para falar com você, e depois nós ofereceremos a Deus um sacrifício de louvor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos em fé com todos aqueles que nessa hora estão nos acompanhando. Nós pedimos, fala conosco, fala através dessa reunião, faça ecoar o som da tua voz em cada lar e nos ajuda nesse instante, nos desperta nessa hora a oferecermos sacrifícios de louvor que o Senhor requer de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo, nós convidamos o Senhor para esta casa. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo em nossos corações. Aleluia. Oh, nós queremos exaltar o nome do Senhor através desse louvor, pedindo para o Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo em nosso lar, seja bem-vindo nessa Sim, casa. Sim, Senhor Jesus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória. Presença, não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Presença, eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Tua presença, Ó Espírito Santo, toma as nossas mentes, toma o nosso coração nessa hora. Nos ensina a palavra de Deus Pai, é o Senhor quem nos instrui. Jesus disse que o Senhor nos faria lembrados de todas as coisas. Nós pedimos nessa hora, abra os olhos do nosso coração,
Abra o nosso entendimento para compreender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinar. Nós te rendemos honras, ó Espírito Santo de Deus. Amém. A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é a respeito de ansiedade. Um tema: enfrente a ansiedade. Você aí de casa que está nos assistindo, gostaria que você respondesse aí no comentário de uma forma bem simples. Você já enfrentou alguma crise de ansiedade? Se sim, escreva sim, se não, também diga não. Eu gostaria que você compartilhasse conosco as suas experiências nessa noite. A casa de oração é um momento de bate-papo, em que nós compartilhamos, em que nós conversamos, damos testemunho. E você já enfrentou alguma crise de ansiedade? Uma segunda pergunta, um segundo momento, nesses últimos dias, ao ir talvez no mercado, ao falar com a tua família, ao ligar para alguém, você tem percebido as pessoas mais temerosas ou mais confiantes com o futuro? O que você tem sentido, o que você tem percebido das pessoas? Escreva aí também, diga aí no comentário, você tem percebido elas mais confiantes, mais inseguras, mais medrosas? O que você tem observado nesses últimos dias? A palavra ansiedade, muito interessante, ela vem da raiz grega, que significa estrangulamento. Por que a ansiedade significa estrangulamento? Porque ela sufoca. A ansiedade, ela rouba a paz. A ansiedade, ela traz uma aflição no espírito. E nesses últimos dias, em que nós temos visto uma crise assolar as nações da terra, por um momento as pessoas estavam ansiosas pela saúde, com receio do que sobreviria no sistema de saúde, na saúde de um familiar, de uma pessoa. Mas talvez principalmente nessa última semana, a gente vê uma ansiedade maior agora quanto à área financeira. O que vai ser do comércio? O que vai ser do futuro? As pessoas já preocupadas com a despensa, com a renda. E tenho percebido também agora um outro tipo de ansiedade. Não suporto mais ficar dentro de casa, não estou aguentando ficar preso. Então é um assunto assim muito atual, um assunto que eu quero compartilhar com você. Se você se lembrar de alguém que está enfrentando ansiedade, que talvez num bate-papo comentou algum familiar, compartilhe esse vídeo, compartilhe nos grupos, envia para algum familiar, porque as pessoas precisam ouvir o que Deus tem a nos ensinar sobre esse assunto. E sobre isso, eu convido você aí de casa a pegar a tua Bíblia. A casa de oração é o momento em que estudamos a Bíblia. Pegue a tua Bíblia e abra comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Foi escrito pelo homem mais sábio que houve na face da terra, Salomão, rei Salomão, filho de Davi. Eclesiastes capítulo 3. Enfrente a ansiedade é o tema da nossa mensagem, do nosso estudo dessa noite. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa situação. Leia comigo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Olha o que Salomão disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar. Isso serve para os dias de hoje: tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Agora o versículo 11.
Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Olha o que a Bíblia vem nos ensinar, que Deus, de uma maneira tão formosa, Ele tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui há algo, como eu até disse na leitura, que se encaixa muito nos dias de hoje. Tempo de afastar-se, de abraçar, há um tempo para todas as coisas. E o que isso tem a ver com ansiedade? E o que é a ansiedade? É eu não aceitar que o controle do tempo esteja nas mãos de Deus. A ansiedade é eu querer trazer o controle do tempo para as minhas mãos. É como se diz, colocar a carroça na frente dos bois. É eu não suportar a espera, eu não aceitar o tratamento, o kairos, que é o relógio do tempo de Deus. Mas a boa notícia, ao olhar tudo isso, quando a Bíblia diz, há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Qual que é a boa notícia? É que depois de toda tempestade, é que depois de todo tempo de privação, depois de todo tempo de dificuldade, vem um tempo de bonança, vem um tempo de paz. Salomão conclui no versículo 8 dizendo, há tempo de guerra e há tempo de paz. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Mas não precisamos ficar ansiosos, porque depois dele chega um tempo de paz. Não podemos ficar tristes ou preocupados com o tempo de afastar-se, de abraçar, porque depois chega o tempo de paz. Chega o tempo do abraço, chega o tempo do amor, chega o tempo da comunhão. Não queira tirar o controle das mãos de Deus. Deus sabia que isso ia acontecer. Deus sabe o que está nos aguardando no amanhã. E Deus, como um pai tão cuidadoso, já tem preparado o pão de cada dia para as nossas vidas. É um tempo em que se assemelha a caminhada dos hebreus no deserto para chegar na terra prometida. A cada dia Deus enviava o maná, o pão que descia dos céus. E não é um retrato que nós estamos vivendo hoje, não podemos fazer planos para o dia seguinte, mas temos que crer que a cada dia há o pão de Deus, a cura de Deus, a bênção de Deus sobre o meu e sobre o teu lar. Olha o que Jesus disse, confira aí comigo na tua Bíblia, em João. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João é o quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 16, versículo 33. Espero que você tenha encontrado aí de casa, eu vou fazer a leitura. A palavra de Deus diz em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amado, tem coisa que não tem como correr. Então nós precisamos enfrentar. A ansiedade que tem sobrevindo nesse tempo, não tem como correr. Mas Jesus nos ensina aqui a como enfrentar. Ele reúne os seus discípulos e diz assim, eu vos tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Olha a profundidade disso que Jesus está dizendo. Se você ligar no noticiário, talvez você não vai ficar com paz ao ver tantas notícias. Se você ficar conferindo a sua conta bancária, talvez você não vai ficar com muita paz nesses dias. Se você ficar observando boleto, circunstâncias, previsões, diagnósticos de economistas e políticos, talvez você não vá ficar com paz. Mas Jesus disse assim, tenham paz em mim. A nossa paz deve estar em Cristo. E ele disse, vocês vão passar por aflições. Se ele, Cristo, passou, quanto mais nós. Ele disse, vocês vão passar, mas tenham bom ânimo. Olha o comportamento que Cristo ensina para mim e para você. Passe pela aflição. Enfrente a aflição. Como? Com bom ânimo. O que é um bom ânimo? É a fé. É a convicção de que dias melhores virão.
É a convicção de que essa tempestade está com os dias contados na saúde, na economia, na política. É ter essa esperança que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a face da terra, como Jó declarava, no pior momento das suas dificuldades. Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo em quem ou em que? Na palavra de Deus, esperar na palavra de Deus, observar as promessas de Deus. É tempo de você estudar a Bíblia, é tempo de você conhecer a promessa de Deus para você. Tem um versículo que chama muito a minha atenção, que está em Provérbios 23:18. A Bíblia diz assim: não será frustrada a tua esperança, há um bom futuro preparado para você. Há um futuro bom preparado para nós, tem coisas melhores que vão vir por aí depois dessa tempestade. Então, tenha bom ânimo. Aí de casa, repita comigo assim, colocando a mão no teu coração, diga: Jesus Cristo me ensina a ter bom ânimo diante das dificuldades. Amém? Agora abra a Bíblia comigo em Mateus. Um texto clássico, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler o verso 31 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 31. Jesus estava falando aqui com a multidão. Olha o que ele disse: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus estava lidando com uma multidão que parece um pouco a situação que nós vivemos hoje, em que as pessoas vão comentando hoje em dia como que vai ser do comércio, o que vai ser do futuro e as contas. Jesus pega um povo preocupado: o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. A primeira coisa que Jesus diz para eles: observem os pássaros dos céus. Eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste os sustenta. E Jesus conclui dizendo: não andem inquietos, não fiquem ansiosos. O que você vai comer, o que você vai beber, de onde você vai tirar dinheiro para pagar aquela conta, o que vai ser do sistema de saúde da sua cidade, o que vai ser da política. Não. Jesus disse assim: não se inquiete, mas Ele nos dá um segredo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O que eu e você devemos fazer a cada dia? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas. Antes de sair de casa. Talvez no primeiro momento que você acordar, dobre os joelhos no chão. Ore, consagre o teu dia a Deus. Leia um texto da Bíblia para fortalecer a tua fé. Acompanhe as reuniões online. Temos a casa de oração à terça, 7h30. O culto da vitória online, quinta, 7h30. Celebração de fé, domingo, às 7h30. Envolva, fique em comunhão com a palavra de Deus. Porque Ele disse que se nós buscarmos em primeiro lugar, Deus vai nos acrescentar. Você que é empreendedor, você que é autônomo, Deus sabe as contas que você tem a pagar. Talvez você é um empregador, Deus sabe quantos funcionários você tem. Jesus disse assim: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe os planos que você fez, as contas que você fez. Deus sabe de todas elas. Mas Jesus disse assim: portanto, não se inquiete com o dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu cuidado. Por que, querido, que nós não devemos ficar ansiosos? Porque a ansiedade, ela rouba, ela mina a força de hoje. E quando chegar lá na frente, as pessoas talvez estarão fracas, sem forças para lidar, mentalmente cansadas, emocionalmente esgotadas, e não terão sabedoria para lidar.
Por que eu não posso andar ansioso? Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com o cenário sombrio lá na frente, e ele talvez nem chega. Quantas vezes você perdeu noites de sono, você ficou preocupado com alguma situação para resolver, chegou lá, aquela situação nem existia mais. Hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu lembrei, eu tenho o costume como líder do ministério de mês de dezembro organizar o calendário de eventos, de programações do nosso ministério para o dia seguinte. Eu fiz um planejamento, a gente deve ser planejado sim para que Cristo nos abençoe, Ele abençoa aquele cujo propósito é firme, diz a Bíblia em Isaías. Mas saiu também do controle, programações para o ministério agora em abril, final de março, tivemos que cancelar. O controle está nas mãos de Deus. Então não ande ansioso não. Tem coisas que talvez você está queimando neurônio aí que nem vai acontecer. Ou você está perdendo força para quando tiver que enfrentar, não saiba resolver. É a força e a sabedoria de Deus que vai nos dar vitória. Jesus disse, eu venci o mundo, acabamos de ler. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dizendo para mim e para você, se você tiver bom ânimo, você também vai vencer. Você vai vencer problemas na saúde, problemas financeiros, problemas familiares, problemas espirituais. Tenha bom ânimo. E para a gente encerrar, abra comigo aí por final, no texto de Filipenses. Está depois de Efésios, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz como uma ordem, não ande ansioso. Não apenas por uma preservação das nossas emoções, mas porque a ansiedade ela é um pecado. Ela é um pecado de quê? De desconfiança do controle de Deus. Todas as vezes que você perde noite de sono, que você fica preocupado, que você fica ansioso, na verdade você está pecando. Por quê? Porque você está desconfiando de Deus. Você está desconfiando do cuidado, da provisão do Deus que está no nosso amanhã e que cuida das nossas vidas. Davi disse em Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, querido, tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus já está lá na frente, preparando a vitória para mim e para a tua vida. E a Bíblia diz, não ande ansioso de coisa alguma. O que eu devo fazer? A Bíblia diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que são as petições? Os nossos pedidos, as nossas necessidades. Ficou ansioso? Seja meio-dia, seja à noite, seja de madrugada, dobre o joelho no chão. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu estou te entregando essa preocupação. Senhor, eu estou ansioso com a minha situação financeira. Eu estou ansioso talvez com aquele familiar que está na zona de risco. Apresente a Deus a tua petição. Como? Pela oração e pela súplica com ações de graças. Ore, mas se a tua alma estiver muito aflita, suplique ao Senhor. E a Bíblia diz com ações de graça. Se tem uma coisa que vence ansiedade, é a gratidão. Porque quando a gente começa a agradecer, a gente começa a lembrar do que Deus já fez. E quando eu trago a minha memória o que Deus já fez, meu coração se enche de fé, na certeza que aquele que fez lá atrás, Ele fará novamente hoje e também fará lá na frente. É o Deus que está no controle de todas as coisas. Só que o mais interessante é o verso 7, em que Paulo diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Quando eu oro, quando eu entrego para Deus, a Bíblia diz que desce dos céus uma paz inexplicável, uma paz tão grande, que excede, que vai além
do nosso entendimento, da nossa compreensão. E ela vem como um selo, guarda o coração e guarda a mente, blinda a nossa alma das más notícias desse tempo. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar ao teu coração. Enfrente a ansiedade. Não se esqueça, ansiedade significa estrangulamento. E a oração, ela é a nossa libertação. A paz de Cristo nos liberta desse estrangulamento das trevas. Em uma simples frase, responda aí num comentário para a nossa maior interação. O que você pode fazer a partir de hoje para vencer a ansiedade? Que atitude você pode tomar para vencer a ansiedade? Quando a ansiedade chegar, o que você deve fazer? Porque a Bíblia diz que nesse mundo teríamos aflições, elas vão vir. Mas o que você vai fazer? Qual vai ser a tua posição? Qual será o teu posicionamento para vencer a ansiedade? Escreva aí embaixo, que sirva de lição para você, para que outro também ouça nessa hora, leia nesse momento, seja edificado com a tua resposta, para sintetizar essa palavra que Deus graciosamente veio nos trazer nessa noite. E após você escrever, eu quero fazer uma oração por você, e nós ergueremos um cântico, um louvor ao Senhor, porque o louvor, ele é um bálsamo, ele traz paz na nossa alma. O louvor, ele atrai a presença de Deus. A Bíblia diz em Salmo 22, 3, que Deus habita em meio aos louvores. Então, onde você estiver, mais uma vez, feche teus olhos, curve a tua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor, como embaixador do reino de Deus, ministro desse evangelho tão poderoso, obrigado por este privilégio. Mas nessa posição, na autoridade que o Senhor me concede, eu entro, meu Pai, no mundo do Espírito, intercedendo por cada um desses que estão nos assistindo e daqueles que virão a acompanhar essa ministração em outro momento. Senhor Jesus Cristo, ministra a paz. Ministra a paz sobre os pensamentos, ministra a paz sobre a alma. Comece a retirar toda a preocupação com a vida espiritual, com os problemas familiares, com os desajustes financeiros, medo, temor, pânico quanto às más notícias na área da saúde. Senhor, eu aplico o sangue do Cordeiro sobre esse que me ouve, sobre a tua família, sobre o teu lar. Eu declaro guardado de todo mal nessa hora. E eu declaro blindado com a paz que excede todo entendimento. Eu ministro a paz do Espírito Santo sobre o teu coração. Uma paz que você não vai compreender, uma paz que você não vai entender. E aí na tua casa, em sinal de concordância, com a mão no teu coração, diga assim comigo: eu recebo nessa hora a paz de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vem e toma o teu lugar. Aleluias. Tens minha vida como altar. Um trono de louvor, Senhor. Um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Peça para Ele guardar o teu coração. Guarda o meu coração. Teu jardim particular. Teu jardim particular. Aleluia, Santo Espírito. Para que eu possa exalar teu ser. Dá-nos, Senhor, dá-me tuas asas pra te alcançar. leva-nos, Senhor, nos lugares mais altos, acima dessa tempestade. Aleluias. Aleluia. Quão grande tu és,
mas mesmo assim habitas em mim. Vamos declarar mais uma vez: dá-nos tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Oh, nos leva para um lugar mais alto, Pai, no esconderijo do Altíssimo nessa noite. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluias, aleluias. Continue acompanhando a nossa programação online de uma maneira ao vivo. É importante que você esteja no instante conosco para que Deus ministre essa unção, essa atmosfera ao vivo aí para você. Agora nós teremos o culto da vitória quinta-feira às 19h30 e domingo a celebração de fé também às 19h30. Que Deus te abençoe. E eu te exorto, compartilhe esse vídeo, envie para alguém. Muitas pessoas nesse tempo estão tomando remédios, estão com síndromes de ansiedade. E a palavra de Deus, ela é o remédio, ela é o antídoto para as doenças e enfermidades emocionais nesse tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus.